Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro workshop do SPED e seus subprojetos, um evento 100% prático, online e gratuito sobre todos os aspectos do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. Ontem vocês tiveram a oportunidade de assistir a aula a respeito dos documentos fiscais eletrônicos e hoje nós vamos falar sobre escriturações fiscais digitais. Obviamente que as escriturações fiscais digitais, dentro de uma linha lógica, eles são consequência daquilo que foi feito nos documentos fiscais eletrônicos. Imagine que as operações comerciais das empresas, elas acontecem dentro das suas operações, tanto de entradas, saídas, prestações de serviços, tomada de serviços, e isso tudo, obviamente, deve ser acobertado por documentos fiscais. Esses documentos fiscais, por sua vez, eles carregam informações fiscais que vão ser totalizadas na escrituração fiscal e é isso que nós vamos ver agora. Se você não me conhece, o meu nome é Felipe Guerra e seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vindos e vamos à nossa aula. Bom, pessoal, a escrituração fiscal digital. A escrituração fiscal digital, inicialmente, ela é uma evolução da escrituração fiscal convencional. E antes da gente evoluir, é importante, apesar de nós estarmos numa aula que vai ser prática, a gente fazer um paralelo. A escrituração fiscal digital, ela é uma evolução da escrituração fiscal convencional, aquela que já existe há bastante tempo, que era feita em papel, para um modelo digital. Mas é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, por quê? Porque a escrituração fiscal não é algo que a gente estude muito comumente. Por exemplo, se você é formado em contabilidade, ou até mesmo em direito, e preste serviço de assessoramento tributário e fiscal, é bem provável que você nem tenha estudado sobre escrituração fiscal na sua formação, na sua graduação. Então, a gente precisa primeiro conceituar o que é a escrituração fiscal. A escrituração fiscal, ela nada mais é do que o registro da operação fiscal. Ora, se eu tenho uma operação fiscal, essa operação fiscal foi acobertada por um documento fiscal. Esse documento fiscal, por sua vez, carregou informações a respeito dos tributos, carregou informação do ICMS, carregou informação de IPI, PIS, COFINS, ISS, foi um documento de serviço. A escrituração fiscal vai ser o local onde nós vamos registrar essas operações, onde nós vamos totalizar essas operações, com o objetivo de promover a apuração do tributo. E é isso que nós vamos, dentro dessa lógica, dentro desse sentido, estudar as escriturações fiscais, hoje, num âmbito digital, hoje fazendo parte de um projeto maior, que é o projeto SPED. E é importante a gente discorrer sobre esses conceitos, porque isso vai nos dar substância, subsídios, para que a gente possa entender mais a respeito do processo de escrituração. Essa disciplina, essa aula, escriturações fiscais digitais, SPED fiscal, contribuições FD-REINF, é algo que eu faço com bastante frequência, inclusive na pós-graduação do qual sou coordenador, que é a pós-graduação do IPOG. Então, é bem provável que eu tenha aqui muitos alunos que me assistiram na pós-graduação nessa disciplina participando desse workshop. Então, eu vou poder, de maneira bem detalhada, discutir com vocês a respeito dessas escriturações. Mas vamos lá, pessoal. Essa escrituração, por que é importante a gente estudar sobre ela, certo? A escrituração fiscal, ela evoluiu ao longo do tempo. A escrituração fiscal ela existe desde 1970, com o ajuste CINIEF sem número de 1970, que determinava que o contribuinte do ICMS deveria manter para cada um dos seus estabelecimentos livro de entrada, livro de saída, livro de apuração do ICMS, livro de controle de inventário, livro de controle da produção e do estoque. Isso tudo eram livros que faziam parte da escrituração fiscal. Só que, com o advento das tecnologias, com a evolução que houve nos processos, na rotina das organizações, consequentemente, as operações fiscais também foram evoluindo. E aí, em 2007, nós tivemos o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, por força do Decreto 6.022. Mas antes disso, o ajuste CINIEF 07 de 2005 criou a nota fiscal eletrônica, como vocês viram na aula anterior, no nosso primeiro conteúdo do workshop do SPED. E a nota fiscal eletrônica ela foi uma quebra de paradigma. Aquilo que a gente estava acostumado a fazer
era em papel. Eu lembro que eu trabalhei bastante com faturamento, com emissão de documento fiscal à mão, onde eu ia lá escrever, onde você tinha que ter uma letra bonita para poder emitir a nota. E aí nós evoluímos isso para um modelo onde a nota fiscal se tornou digital. Consequentemente, não fazia sentido a gente ter uma nota fiscal sendo eletrônica e tendo uma escrituração fiscal que não fosse. Então, a nossa escrituração fiscal ela evoluiu para um modelo digital. Só que, se você olhar comigo aí na tela, você vai ver a imagem de uma pessoa que está com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, meio em dúvida. Ora, eu costumo dizer nas minhas aulas que esse cidadão é o rapaz que emite nota lá nos nossos clientes. Por quê? Porque esse cara, muitas vezes ele não tem conhecimento a respeito das operações fiscais, mas está lá fazendo escrituração fiscal. E ele está lá tendo que emitir nota fiscal eletrônica, está lá tendo que emitir nota fiscal de consumidor eletrônica, está lá tendo que emitir conhecimento de transporte eletrônico, trabalhando diariamente com o ICMS, com o IPI, com PIS e COFINS, tendo que saber o que é CST, CFOP. E esse cara, ele não estava preparado tecnicamente para lidar com essas nomenclaturas, lidar com essas classificações. E aí ele se depara com isso no seu dia a dia e muitas vezes ele é surpreendido. E aí você pode ver aqui na tela comigo uma imagem que diz assim, ó, moço, eu só queria levar só o tributo, só o produto. E aí junto você está levando IOF, IPI, PIS, COFINS, CID, ISS, ICMS. Olha o tanto de coisa que você está levando junto quando você compra uma mercadoria. É interessante falar disso porque esses tributos, por que eles estão no nosso documento fiscal? Porque eles são tributos indiretos. E como tributos indiretos, eles incidem sobre o consumo, ou seja, sobre a compra e a venda de mercadorias. E aí nós temos classificações como o NCM, como o CST e o CFOP, que esse cidadão, muitas vezes sem preparo técnico, sem conhecimento, tem que lidar no seu dia a dia. Isso, consequentemente, acaba acarretando em vários erros. E esses erros se materializam no SPED. E é interessante que eu recebo muitas mensagens dizendo, de pessoas dizendo assim, professor, o meu SPED dá muitos erros, o meu SPED dá muito problema. Por que isso acontece, professor? Ora, se o teu documento fiscal eletrônico ele não for bem emitido, como é que você quer que a sua escrituração fiscal digital ela fique correta? Se o teu documento fiscal eletrônico tem problema, consequentemente a tua escrituração fiscal digital ela também terá problemas. E aí, eu quero que você olhe aí para a tela, você está vendo aí uma senhorinha, e aí eu digo, é você enviando seu SPED, tentando enxergar aquela letrinha pequena, que o SPED diz lá, ó, erro no campo 4 do registro C100. Aí você diz assim, meu Deus, eu não sei nem o que é o campo 4, professor, muito menos o registro C100. Calma, você vai descobrir um pouco mais sobre isso aqui e no nosso curso de formação em SPED 2.0, o curso novo de formação em SPED, você terá a oportunidade de estudar isso muito mais aprofundado. E aí eu brinco nas minhas aulas que digo que só quem é do setor fiscal raiz é que já passou por isso. Você está lá fazendo o seu SPED e aí dão 10 erros no PVA. Você vai lá e corrige, erro por erro, vai lá ticando seus erros. Quando você valida novamente, ainda ficam 50 erros. Não é brincadeira, né? Se você trabalha no setor fiscal, se você faz SPED, você sabe muito bem do que eu estou falando. Só que aí você conseguiu chegar nessa mensagem, que é uma mensagem que nos deixa bastante emocionados. Olha só que lindo, o nosso arquivo foi validado com sucesso. É interessante que eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais comemorando bastante quando chegam nesse momento, quando têm os seus arquivos validados, quando eles têm as suas informações passando pelo PVA. Mas aí eu quero trazer uma reflexão e aí eu trago aqui uma multa para vocês, tá aqui um auto de infração. Queria chamar a atenção para a data da lavratura do auto, aqui eu estou marcando junto de vermelho, você que está me acompanhando, no dia 13/8/2015. Por que eu gosto de chamar a atenção para essa data? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, professor, e quando é que o SPED vai vingar, professor? Quando é que de fato vai ter autos de infração relacionados ao SPED? Ora, desde 2015 nós já temos multas a respeito do SPED. Então o SPED é algo que já está
mais do que vingando. Eu brinco nas minhas aulas, digo, ele já se vingou, já está se vingando das pessoas. Uma multa de R$842 mil. Pessoal, não sei vocês, mas eu não gostaria de levar uma multa de R$842 mil. Sem sombra de dúvidas, é algo assustador. E mais ainda tem um relato da infração, ó. Omitir informações em arquivos magnéticos, ou nesses informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Ou seja, o que está no documento fiscal não bate com o que está na escrituração fiscal. O contribuinte entregou arquivos magnéticos através de SPED, com valores inferiores ao que deveria ter sido lançado, caracterizando a omissão de informações. Lavramos o auto de infração no intuito de coibir práticas irregulares. Bom, pessoal, conforme vocês estão vendo aí na tela, não é brincadeira. Hoje, lidar com escrituração fiscal é algo muito sério. E aqui eu trouxe o conta corrente de uma empresa para você dar uma olhadinha. E você pode observar que nesse conta corrente, aqui é um conta corrente do ICMS, nós temos algumas penalidades, algumas multas relacionadas à própria cobrança da obrigação principal, ou seja, a própria cobrança do ICMS, do tributo. Porém, vocês vão ver que a maior parcela são multas por incorreções em obrigações acessórias. Ou seja, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Claramente, o fisco ele tem gastado um tempo muito maior em fiscalizar a obrigação acessória do que a obrigação principal. Olha, professor, mas como assim? Por que o fisco gasta mais tempo fiscalizando a obrigação acessória do que a obrigação principal? Ora, a obrigação principal, existem diversas ferramentas de arrecadação que garantem que a obrigação principal vai ser paga. Eu posso citar como exemplo para vocês algumas técnicas de arrecadação, como diferencial de alíquotas, antecipação, monofásico, substituição tributária. Isso tudo são técnicas que garantem que o tributo vai ser recolhido muitas vezes antes da mercadoria chegar até o contribuinte. Então, como o fisco já sabe que a obrigação principal será cumprida, ele vai gastar sua energia na fiscalização e no acompanhamento das obrigações acessórias. E aqui, antes mesmo da gente evoluir, terminando essa parte introdutória da nossa aula, eu já queria trazer algumas informações para vocês. A primeira delas é a respeito das falhas. Professor, quais são as principais falhas no momento de se enviar o SPED? Primeira, utilização de alíquotas incorretas de tributos. É quando um produto ele é tributado e você diz que não é. Aproveitamento indevido de benefícios fiscais ou pagamento a maior. É quando você toma um crédito, por exemplo, em um produto que, em tese, não daria direito a crédito. Você está fazendo um aproveitamento indevido de um benefício. Falhas em parâmetros de software que geram divergências em obrigações acessórias. Pessoal, é muito comum, vou citar aqui um dos exemplos, que quando eu vou fazer trabalhos de auditoria de SPED, eu demonstro assim, ó, cara, tá aqui o teu 0220 do SPED fiscal, ele não está preenchido, ou então ele está preenchido incorretamente, o teu fator de conversão está preenchido incorretamente. E aí a pessoa olha para mim e diz, mas professor, eu preenchi corretamente no meu software, mas o meu software não gerou corretamente a informação para o SPED. Ou seja, falhas de parâmetros de software geram divergências nas nossas obrigações acessórias. Nós também temos operações com contribuintes inativos ou inidôneos. Por exemplo, se você emitir uma nota fiscal para um contribuinte baixado de ofício, se você emite uma nota fiscal para um contribuinte que está com a inscrição suspensa, isso são contribuintes inativos. O contribuinte inidôneo é aquele que não está nem apto a prestar qualquer tipo de operação fiscal. Você imagine aí, por exemplo, uma pessoa física que compra mercadoria em quantidade que caracterize um intuito comercial. Isso é um contribuinte inidôneo. Ele não estava apto a fazer aquele tipo de operação por ele ser uma pessoa física. E aí nós temos, por último, ausências e omissões de informações. Eu gosto muito de citar esse exemplo, é o seguinte, imagine aí hoje
último dia de você mandar seu SPED está dando alguns erros e você já tentou corrigi-los e não conseguiu, e aí você vai lá e faz como a maioria das pessoas faz e exclui uma nota fiscal, exclui um documento fiscal e tira ele ali da sua escrituração. E essa é uma ausência, uma omissão que vai ser uma das falhas mais frequentes dentro do ambiente do SPED. Bom, pessoal, mas afinal de contas, professor, esse SPED, esse Sistema Público de Escrituração Digital, ele é um bicho de 7 cabeças mesmo? Será que esse SPED ele veio só para atrapalhar a minha vida? Ele veio só para complicar a minha operação fiscal? Não, pessoal. Vamos lá. É importante que a gente consiga conceituar bem o que é SPED para que desmistifique isso na sua cabeça de que o SPED ele é um bicho-papão, de que ele é algo ruim, que ele é algo que está aqui para lhe atrapalhar. Pessoal, o SPED ele foi criado com o intuito de permitir a rastreabilidade de possíveis ilícitos tributários. Então imagine que num passado você queria sonegar, né? Você queria deixar de pagar o tributo. Você bastava comprar sem nota, vou lá, você vai fazer uma operação de compra sem nota fiscal e também sem nota fiscal você faz a venda dessas mercadorias. Quando você comprava sem nota e vendia sem nota, você estava sonegando. Hoje, se você comprar sem nota, você não pode pagar no dinheiro, porque no dinheiro tem a DME, tem o teu SPED contábil. Você não pode pagar no cartão, porque no cartão nós temos a Decred, que as administradoras de cartão de crédito mandam para a Receita Federal e para as secretarias estaduais. Você não pode pagar no boleto, porque no boleto vai na e-financeira, também no teu SPED contábil. Você não pode mandar a transportadora trazer, porque a transportadora emite conhecimento de transporte eletrônico. Você não pode dar entrada no seu estoque, porque seu estoque vai no SPED fiscal, vai no SPED contábil, vai no SPED ECF. Você não pode vender nem no dinheiro, nem no cartão, nem no boleto, pelos mesmos motivos que eu acabei de dizer. Ou seja, hoje o ambiente para sonegar, ele é muito complexo, ele é bem difícil. Só que assim, se você parar para pensar, hoje uma empresa quando ela sonega, não é na mesma hora que ela vai ser multada, que ela vai receber ali a notificação. Não. Ela vai receber essa notificação tempos depois. E isso acontece, por exemplo, quando você passa acima do limite de velocidade no seu carro. O fotossensor, aquela câmera, aquele radar que bateu a sua foto ali e percebeu que você estava acima da velocidade, ela rastreou aquele ilícito e depois vai chegar uma multa na sua casa. Algo semelhante acontece no SPED. Como eu acabei de dizer, todas as operações que fazem parte do teu ecossistema fiscal, elas estão acobertadas por documentos fiscais. Consequentemente, qualquer ilícito tributário que acontecer durante esse percurso, durante esse caminho, vai ser facilmente identificado pelo SPED e, consequentemente, o fisco vai poder mandar uma notificação para a sua casa e lhe cobrar por isso. E aí eu trago uma notícia que eu quero que vocês vejam aqui comigo, que ela é um pouco assustadora, tá? Empresas gastam 1.958 horas, ou seja, 60 bilhões por ano para vencer burocracia tributária, apontam pesquisas. Ou seja, Brasil é o país onde mais se gasta tempo calculando e pagando impostos, segundo o Banco Mundial. Governo lançou medidas de simplificação e discute uma reforma tributária. Bom, pessoal, eu acredito que vocês devam associar muito dessa burocracia ao próprio SPED, né, ao Sistema Público de Escrituração Digital, e eu não deixo de concordar com vocês. Hoje, o nosso modelo atual, ele tende a lhe levar a gastar muito tempo no registro de operações e é uma das propostas do SPED, das propostas dele, das suas premissas, simplificar o cumprimento das obrigações tributárias. Então, diante desse cenário, dessa notícia, surge aí uma preocupação para a gente, né? Poxa, eu gasto tempo demais com a burocracia, eu gasto tempo demais cumprindo obrigações tributárias. Mas é interessante, pessoal, também lembrar que nós não podemos ser hipócritas, né? Que esse cenário, apesar de desafiador, ele traz para a gente, profissional que trabalha com assessoramento de tributos, diversas oportunidades de consultorias, de serviços, porque o empreendedor, ele é aquele que enxerga uma oportunidade no mercado. E o nosso mercado hoje, a realidade é que as empresas estão saturadas, pagando impostos demais,
enfrentando uma carga tributária alta, pagando impostos indevidamente muitas vezes. E você, como um profissional especialista em SPED, especializado em escriturações, que conhece de planejamento tributário, que sabe fazer consultorias tributárias, que sabe fazer auditorias digitais, você vai contribuir para que as empresas superem esse desafio que é empreender no Brasil. Bom, pessoal, mas se você nunca fez um SPED na sua vida, eu queria que você olhasse aí para a tela, porque a tela mostra como é que é o fluxo. É um fluxo orientado a processos. Professor, o que é que significa? Ora, você começa o processo fazendo a escrituração dos documentos fiscais no seu sistema de escrituração. Você está lá fazendo a escrituração dos documentos fiscais no seu sistema. Depois que você faz a escrituração, você gera um arquivo em formato de TXT, em formato de texto, que é o formato da escrituração fiscal digital. Você submete essa escrituração a um PVA, a um programa validador e assinador. Esse programa ele vai ver se o teu arquivo atende, é importante você lembrar isso, atende ao layout do SPED, seja SPED fiscal, seja FD contribuições, ele vendo se os seus arquivos que tá lá, que você mandou para o PVA, atende ao layout do SPED. Se atendeu, ok, seu arquivo está certinho, tá tudo beleza, ele vai ser validado. E ao ser validado, você assina com um certificado digital e transmite para o banco de dados do SPED. Esse é o fluxo de informações. Pessoal, aqui eu trago para vocês algumas etapas de geração das escriturações fiscais. E essas etapas elas são importantíssimas de serem seguidas, tá? A gente no curso de formação SPED vai detalhar de maneira muito aprofundada cada uma dessas etapas, inclusive com trabalhos práticos, onde vocês vão fazer desde trabalhos voltados para parametrização de cadastro de produtos, mas também trabalhos de mapeamento de processos fiscais, trabalhos de planejamento de consultorias tributárias, isso tudo voltado para o SPED, tá? Mas aqui eu trouxe algumas etapas da escrituração que devem ser seguidas. A primeira delas é cadastros. Primeira coisa que você deve se preocupar no momento de fazer a escrituração fiscal digital são os cadastros. Seja o cadastro da empresa, seja o próprio cadastro de produtos, cadastro de fornecedores, cadastro de clientes, tudo isso devem ser preocupações. Depois que você se preocupa com os cadastros, você vai ter uma nova preocupação que é de emitir corretamente. E aqui não é só emitir não, é emitir certo o documento fiscal. E quando eu emito corretamente o documento fiscal, consequentemente, a minha apuração vai receber a informação correta do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS. E se eu faço isso corretamente, o meu cadastro está correto. Se o meu cadastro está correto, a minha emissão do documento fiscal é correta. Se a minha emissão do documento fiscal é correta, a minha apuração dos tributos bate. Agora, se o teu cadastro estiver errado, consequentemente a tua emissão dos documentos fiscais vai ser errada, consequentemente a tua apuração não bate. Só que nossa missão no trabalho não acaba aí. Nossa missão não é somente fazer com que a nossa apuração bata. Porque nossa missão não é simplesmente garantir o cumprimento da obrigação principal. Também é mandar a obrigação acessória. E aí é para isso que depois que você bate isso, você manda o arquivo lá para o PVA. E ao mandar para o PVA, você gera o arquivo e analisa o arquivo para identificar de maneira preventiva possíveis erros. Caso existam erros, você vai trabalhar para corrigir esses erros, impedir que esses erros passem adiante para posteriormente você promover o envio daquele arquivo. Então, começa com a preocupação nos cadastros. Essa preocupação, ela transcende até os documentos fiscais, a emissão dos documentos fiscais eletrônicos. Essa preocupação, se você tinha um cadastro correto, se você fez corretamente a emissão do documento, consequentemente a tua apuração bate, então você confere a apuração. Depois você gera o arquivo para análise, corrige possíveis erros e faz o envio.
E aqui eu trouxe para vocês a primeira escrituração fiscal digital na prática, assim, que a gente vai estudar, é a EFD Contribuições, SPED Contribuições. E aqui eu trouxe os blocos da EFD Contribuições para a gente conversar um pouco sobre eles, tá? Começa com o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências, que é um bloco de cadastros. Junto com essa aula prática que eu estou trazendo para vocês, nós vamos disponibilizar uma aula de correções de erros no SPED. E nessa aula eu explico para vocês que existe uma diferença entre conjunto de informações cadastrais, conjunto de informações de movimentações, conjuntos de relatórios e conjuntos de configurações. Nosso bloco 0 ele é um bloco de cadastro, é onde nós vamos encontrar todos os cadastros da empresa. Do bloco A até o bloco I, nós temos os blocos de movimentações. É aqui que são informadas as operações das empresas, seja uma operação de serviço, se for uma empresa tributada pelo ISS, seja uma operação de venda de mercadorias, se for uma empresa comercial, pode ser também uma prestação de serviços tributada pelo ICMS, se for uma transportadora, por exemplo. Pode ser demais documentos e operações que não sejam acobertadas por documentos fiscais, como é o caso de um aluguel, de uma receita financeira. Pode ser a movimentação de uma instituição financeira. E essas movimentações, elas vão totalizar os seus dados em 2 blocos, que são blocos de apuração, tanto das contribuições para PIS e COFINS, como a apuração da CPRB. E aí nós finalizamos os blocos com 2 conjuntos de movimentações de configurações, que é o bloco 1, que é um complemento da escrituração, que nada mais é do que um controle de saldos, créditos e retenções, e o bloco 9, que é o encerramento do arquivo digital. Então, pessoal, vocês puderam ver que nesse arcabouço aqui de todos os blocos que compõem a escrituração fiscal, nós temos tipos de informações diferentes prestadas em cada um dos blocos. Continuando, pessoal, nós chegamos em mais uma escrituração fiscal digital, que é a EFD-REINF. A EFD-REINF, ela é um complemento do E-Social, ele é um subprojeto do SPED, complementar ao E-Social, que nada mais é do que a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. É importante que você saiba isso, certo? Quando a EFD-REINF surgiu, nós vimos que o fisco tirou lá do layout do E-Social algumas informações, alguns eventos que num primeiro momento estavam no E-Social, saíram e foi criada a EFD-REINF. E aí houve uma separação. Todas aquelas informações relacionadas às retenções, mas que tinham relação com o trabalho, ficaram no E-Social. E aquelas que não tinham relação com o trabalho, que era B2B, negócios com negócios, empresas com empresas, tomadores de serviços, prestadores de serviços, pessoas jurídicas, veio para a EFD-REINF. E aqui eu trago para vocês quais são as principais legislações relacionadas à EFD-REINF. Nós temos primeiro a Instrução Normativa 1701 de 2017 e logo em seguida a Instrução Normativa 1767 também de 2017. Ambos falam sobre as regras relacionadas à EFD-REINF. A EFD-REINF ela tem como objetivo substituir algumas escriturações, como por exemplo a DIRF, lá as informações de retenções que vão na DIRF, as informações também de distribuições de lucros que hoje vão na DIRF. O objetivo é que sejam substituídos pela EFD-REINF. Outra coisa que pretende ser substituído pela EFD-REINF é parte da GFIP. Aí você diz assim, professor, mas a GFIP? Sim, pessoal. A GFIP ela vai ser substituída em parte pelo E-Social e em parte pela EFD-REINF, pois esses projetos eles são, como eu disse anteriormente, complementares. E o próprio bloco P da EFD Contribuições, que a gente comentou sobre ele agora há pouquinho, que é o bloco aonde vai apresentar a apuração da CPRB, ele é um bloco que vai ser substituído pela EFD-REINF. De quem é a obrigatoriedade pelo envio da EFD-REINF? A obrigatoriedade pelo envio da EFD-REINF é das pessoas jurídicas que prestam ou contratam serviços mediante cessão de mão de obra. Pessoas jurídicas que são responsáveis pela retenção
das contribuições sociais. Também, pessoas jurídicas optantes pela CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Produtor rural que esteja sujeito à contribuição previdenciária substituída. Além também das associações desportivas e das entidades patrocinadoras. Estão obrigados ao envio da FD-REINF. Bom, aí na tela eu trago para vocês como é que vai ser o fluxo de geração dessas informações. Nós tínhamos anteriormente, antes do E-Social, a GFIP e a DIRF carregando informações. Parte das informações que estão na GFIP e na DIRF vão para o E-Social, outra parte vão para a FD-REINF. Quando a FD-REINF você encerrar lá até o dia 15, mandando todas as informações relacionadas a retenções e outras informações fiscais, você vai lá estar mandando informações que vão ser consolidadas na DCTF Web. Já no E-Social, você está mandando informações que têm uma relação de trabalho. E aí, ao mandar as informações do E-Social, você também totaliza isso na DCTF Web. A DCTF Web é o local onde você vai consolidar as informações, tanto de débitos como de créditos, e vai gerar um DARF único e numerado para pagamento. É interessante, pessoal, que vocês entendam bem como é que vai se dar os eventos da FD-REINF. É importante de antemão já deixar claro para vocês que o modelo que a FD-REINF serve de prestação de informações é um modelo diferente, por exemplo, da FD Contribuições e da FD ICMS-PI. Ora, professor, mas diferente como? É diferente porque é por meio de web service de eventos. O que é esse web service? Nós não vamos ter um PVA, ou seja, o teu próprio sistema de escrituração fiscal se comunica automaticamente com a base de dados do fisco através da utilização desses eventos que eu vou mostrar para vocês aí. O primeiro evento que nós temos é o evento R1000, que são as informações dos contribuintes. Esse evento ele é semelhante demais ao primeiro evento que tem lá dentro do E-Social. O evento R1070 são tabelas de processos administrativos e judiciais. Nós temos o evento R2010, que são retenções de serviços tomados. E aí eu chamo uma atenção para a ótica dupla, né? Serviços tomados e no 2020 serviços prestados. Da mesma forma, nós temos nos eventos 2030 e 2040, mais uma vez a visão de um e de outro. Recursos recebidos e recursos repassados a associações desportivas. Nós temos o evento R2060, que são informações relacionadas à CRPRB, que é ele que vai substituir o bloco P da FD Contribuições. Nós temos o principal evento da FD-REINF, que é o evento 2070, que é onde nós vamos ter informações sobre as retenções da fonte. E aí nós temos eventos mais relacionados à própria configuração da escrituração, abertura, encerramento. Bom, pessoal, eu mencionei agora há pouco para vocês a respeito da DCTF Web, mas afinal de contas, o que é essa DCTF Web? Bom, ela nada mais é do que a declaração de créditos tributários, ou seja, na DCTF Web é o local aonde nós vamos ter informações relacionadas aos créditos tributários federais, da contribuição previdenciária, de outras entidades e fundos. E essa DCTF Web, ela também contribuirá para a substituição da GFIP. E o que é que vai ser totalizado nessa DCTF Web? Tanto os débitos como os créditos. Provenientes de onde? Provenientes do E-Social e provenientes da EFD-REINF. Aonde? Eu vou trazer débitos, contribuições previdenciárias, contribuições para outras entidades e fundos, créditos, salário família, salário maternidade, retenções sobre notas fiscais, para que eu possa gerar o DARF único após o fechamento da DCTF Web. Lembrando que não haverá DCTF Web sem transmissão de FD-REINF e E-Social, tá, pessoal? Por quê? Porque a DCTF Web, ela totaliza informações que vêm do E-Social e que vêm da FD-REINF. Bom, pessoal, agora nós chegamos na nossa terceira escrituração fiscal,
que é o SPED fiscal, a EFD ICMS-IPI. Bom, a EFD ICMS-IPI, pessoal, ela existe desde 1970. Na verdade, perdão, a escrituração fiscal do ICMS existe desde 1970, quando o ajuste INF sem número de 1970 já dizia que o contribuinte do ICMS deveria manter para cada um dos seus estabelecimentos livro de entrada, livro de saída, livro de controle da produção e do estoque, registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, registro de inventário, registro de apuração do ICMS, ou seja, tudo isso já fazia parte da rotina de uma empresa que mantinha ali operações relacionadas ao ICMS, de um contribuinte do ICMS. E olha que massa, eu trouxe aqui um dashboard para você na tela, que ele relaciona muito a etapa de emitir um documento fiscal com a escrituração fiscal. Por exemplo, imagine aí que nós estamos fazendo a emissão de uma nota fiscal, certo? Um simples processo de emissão de notas fiscais, ela envolve, por exemplo, a etapa de cadastro de clientes e fornecedores, porque eu só vou conseguir emitir a nota se eu tiver meu cliente ou meu fornecedor cadastrado. Envolve o setor de faturamento, porque se o setor de faturamento não tiver apto a emitir o documento, eu não consigo. Envolve o setor de logística, porque eu preciso saber se eu tenho capacidade de entrega da mercadoria. Envolve o setor fiscal, para saber se os tributos estão corretamente parametrizados. Envolve o setor contábil, a questão das provisões de valores a receber e a pagar. Envolve o setor de tecnologia da informação, porque eu preciso saber se eu tenho um certificado digital, se meu sistema está corretamente preparado. E isso tudo vai ser consolidado aonde? Nas escriturações fiscais. Seja ela o SPED fiscal, FD contribuições, REINF, dentre outras, tá? Continuando. Nós vamos falar um pouco agora sobre uma das principais preocupações na FD ICMS-IPI, que é a gestão de estoques. E aqui eu trouxe alguns itens para a gente conversar sobre a gestão de estoques, tá? Primeiro item que eu trago para vocês é a parte de classificação de tipo de item. Vamos lá então. Classificação de tipo de item, pessoal, é algo que existe desde 2009. Isso não é uma novidade, tá? E essa classificação ela acontece lá no registro 0200, que é a tabela de identificação do item, ou seja, o cadastro do produto. Nós temos lá algumas possibilidades de classificação, seja você uma indústria, um comércio ou um prestador de serviço. Nós podemos ter, por exemplo, uma mercadoria para revenda, mas nós também podemos ter uma matéria-prima, que é, por exemplo, para uma indústria. Nós podemos ter um material de embalagem, que é a classificação 02. Nós podemos ter um produto em processo, um produto acabado, um subproduto, um produto intermediário, um material de uso e consumo, ativo imobilizado. Serviço, professor, tem um produto de serviço? Tem sim a classificação de tipo de item serviço. Outros insumos e outras informações. Sempre é importante observar a relevância da destinação no momento de se fazer a classificação de tipo de item. Bom, pessoal, aqui a gente não tem tempo suficiente, não é a proposta do nosso workshop trabalhar profundamente essa classificação. Mas no curso de formação SPED 2.0, isso é algo que a gente vai se debruçar bastante, entender cada conceito de tipo de item, falar sobre ele, como é que ele deve ser utilizado e quando. Nós temos, pessoal, uma segunda preocupação na parte de gestão fiscal de estoques, que é a ficha técnica do produto. Essa ficha técnica do produto também é um registro filho do 0200, tá? Um registro filho. E esse 0210, que ele tem aqui como nomenclatura consumo específico padronizado, ele nada mais é do que a ficha técnica dos produtos. É aqui que você vai dizer quanto de material é necessário para a fabricação de um determinado produto. Outro ponto de preocupação são os itens com descrições repetidas. Você deve se preocupar bastante no momento de fazer sua escrituração fiscal. Por exemplo, aí na tela eu trouxe um exemplo para vocês bem comuns, que nós estamos analisando, por exemplo, um 0200, que é o cadastro do produto, dentro do SPED fiscal de uma empresa, certo? E ao analisar esse 0200, a gente percebe que nós temos dois códigos diferentes, o 384194 e o 384310, sendo que a nomenclatura desse produto é exatamente igual, é um sopão quinó 195 gramas.
E olha, se eu tenho essa duplicidade, isso pode acarretar em que para mim no meu saldo e no meu controle de estoques? Imagine que o produto 38, 41, 94, eu tinha um saldo inicial de 10, tive a entrada de mais 10, mas não tive nenhuma saída. Por quê? Porque a saída foi toda no segundo código. Consequentemente, eu vou ter no meu estoque, eu devo ter no meu estoque final, eu devo ter 20 unidades. Só que houve saída, só que a saída foi num outro código, foi no código 2, no 38, 43, 10, aonde tiveram as 20 saídas. Então, no meu estoque final não vai ter nada. Então, vai ficar uma diferença de 20. Da mesma forma, no código 38, 43, 10, não houve entrada, não tinha estoque inicial, mas houve 20 saídas, vai ficar uma diferença negativa de 20. Outro ponto de preocupação na gestão fiscal de estoques são itens com códigos similares. Esse aqui é interessante demais, pessoal. Por exemplo, nós temos o produto 002144, que é um parafuso, e nós temos o 2144, que é uma tesoura. Muitas vezes os sistemas eles geram o que nós chamamos de código ajustado. E o código ajustado seria, nesse caso, 2144, sem o 00 antes. Então, toda a movimentação que antes estava no parafuso foi para a tesoura. Então, imagine que eu vendi 1.000 parafusos com um preço de 50 centavos, mas eu só vendi 100 tesouras a um preço de R$5. E aí eu tenho uma mistura da gestão de estoques desses dois itens. Com certeza isso vai ser um problema seríssimo. Outro ponto importante numa gestão de estoques é o fator de conversão. O fator de conversão, sem sombra de dúvidas, é o problema principal quando a gente fala de gestão fiscal de estoques. E como é que eu devo utilizar o fator de conversão, Felipe? Como é que eu devo me preocupar com ele? Por exemplo, o fator de conversão ele deve ser usado quando a unidade de medida que eu controlo o meu estoque, por exemplo, o meu produto Princel, eu controlo o estoque dele em caixa. Mas eu comercializo em unidades. Então, eu informo o 0200 dizendo que cada caixa contém 12 unidades. Então, essa é a forma de você preencher corretamente o registro 0220. Porém, olha como é que a gente encontra nos arquivos por aí. Nós temos, por exemplo, esse produto está marcado de vermelho, que é a cola araldite. A informação de que na caixa contém 12 unidades está na própria descrição do produto. E aí, quando a gente vem para o 0220, ó, ele está informando que o 0220 a conversão é para uma unidade. Aí, o que é que vai acontecer? Vão entrar 12 unidades e vai sair sempre em uma unidade. Perdão, vão sair 12 unidades, vai sempre ter entrado somente uma unidade. Então, vai ficar uma omissão de entrada de 11 itens. Outro ponto importante numa gestão de estoques é a unidade de medida, são as unidades de medida. Por exemplo, o SPED ele pede para você, relacionado à unidade de medida, coisas muito simples. Ele só pede qual é o código da unidade de medida e qual é a descrição da unidade de medida. E aqui eu trago para vocês um exemplo. Registro 0190, código N, descrição unidade. Mas olha como é que a gente encontra nos arquivos por aí, ó. Vários códigos. Registro 0190, código ML, não tem descrição. Registro 0190, código MT, não tem a descrição. Código 190, código PC, não tem a descrição. Ou seja, vários erros relacionados a preenchimentos incorretos do registro. Trago mais uma preocupação na análise de estoques, que é a análise horizontal de itens, onde, por exemplo, eu tenho aqui um produto que no dia 23 de fevereiro foi vendido por R$ 6,90. E no dia 28 de fevereiro, ou seja, pouco mais de 5 dias depois, foi vendido por R$ 2,45. Que estranho, né? Houve uma variação de preço muito grande. Um produto no dia 28 de janeiro foi vendido por R$ 41,00 e no dia 29 de janeiro por R$ 20,00. Ou seja, isso aqui pode caracterizar o quê? Pode caracterizar, pessoal, subfaturamento, venda sem nota, menota, venda calçada, que se chama em alguns locais do Brasil, subfaturamento.
E por fim, pessoal, nós temos a ausência de escrituração de documentos fiscais como sendo mais um ponto, o último ponto de preocupação quando a gente fala de gestão de estoques. E agora eu vou discorrer um pouco para vocês sobre os blocos do SPED fiscal. Nós temos o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências, que é um bloco de cadastros. É nesse bloco 0 que vai a informação do cadastro do contador, do produto, do fornecedor, do cliente, da própria empresa. E aqui eu trago para vocês dados do contabilista, né, como sendo um primeiro registro. Nós temos também o bloco C, documentos fiscais de mercadorias tributadas pelo ICMS. É aqui que eu vou escriturar nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de consumidor eletrônico, nota fiscal avulsa. Tudo isso vai ser registrado aqui no bloco C. E aqui eu trago, por exemplo, um modelo de um documento fiscal, né, como vocês estão vendo. Aí, geralmente, pessoal, num documento fiscal, principalmente quando era em papel, aqui nessa parte superior nós temos o quê? O cabeçalho da nota. Esse cabeçalho, no SPED fiscal, ele é o equivalente ao registro C100. Já que no meio das notas, nós temos o quê? Geralmente as informações dos itens. Esses itens no SPED fiscal, ele é equivalente ao registro C170. E geralmente no documento fiscal nós temos aqui embaixo as informações totalizadoras. E esses totalizadores no SPED fiscal correspondem ao registro C190. Bom, pessoal, continuando, o bloco D, pessoal, é onde nós vamos escriturar documentos fiscais de serviços tributados pelo ICMS. É lá que nós vamos escriturar, por exemplo, um conhecimento de transporte, notas fiscais de serviços de comunicação ou telecomunicações. Tudo isso vai no bloco D. Nós temos, pessoal, ainda também o bloco G. O bloco G é o controle de crédito ICMS sobre o ativo permanente. É o controle de crédito ICMS que está lá na Lei Complementar 87 de 96, que diz que a gente pode tomar crédito sobre o ativo permanente, mas na proporção de 1/48. Nós temos também o bloco H, que é o bloco do nosso inventário, o inventário físico, onde eu vou prestar informações sobre o meu estoque lá no mês de fevereiro, comumente no mês de fevereiro, mas também pode ser exigido sempre que há uma mudança de tributação para um segmento. E nós temos o bloco K, que é o livro de controle da produção e do estoque no SPED fiscal. Interessante, pessoal, porque o bloco K, ele é o livro de controle da produção e de estoque, certo? E a sua obrigatoriedade está disciplinada na Instrução Normativa 1672 de 2016 e também no ajuste CINEF 25, também de 2016. E aqui eu trouxe para vocês duas fórmulas que vão ser utilizadas pelo fisco, que a partir do advento do bloco K, vão ser bastante utilizadas para calcular o estoque final de matéria-prima e o estoque final de produto acabado. Então, o estoque final de matéria-prima vai ser calculado da seguinte maneira. Teu estoque final vai ser igual ao teu estoque inicial, mais as compras, menos os insumos que forem consumidos na produção e menos alguma eventual perda de produção. Dessa forma, o fisco vai conseguir calcular o teu estoque final de matéria-prima. Também temos o cálculo do teu estoque final de produto acabado, que vai ser igual ao estoque inicial, mais as ordens de produção encerradas, mais as compras, menos as vendas e menos alguma eventual perda. E dessa forma o fisco vai calcular o teu estoque final de produtos acabados. Vamos conhecer agora quais são as etapas de preparação para que você possa mandar o bloco K, que nós acabamos de falar um pouco sobre ele, de maneira bem segura e assertiva. A primeira delas é a segregação de estoques, principalmente da parte de terceiros. É importante que você saiba qual é o seu estoque que está sobre o seu poder, qual é o estoque de terceiros que está sobre o seu poder e qual é o seu estoque que está sobre o poder de terceiro. É interessante também que você faça uma relação do consumo de materiais diretos com a produção do mês. Por exemplo, imagine que você fabrica cadeiras e você diz pela ficha técnica do produto que precisa de 5 parafusos para a fabricação de uma cadeira. E aí, ao final do mês, você diz que fabricou 10 cadeiras, mas consumiu só 30 parafusos.
essa conta não fecha, essa conta está errada. Teu consumo de materiais diretos não bate com a tua produção do mês. Outra coisa importante é você verificar a classificação fiscal exata, ou seja, o estado físico de cada item durante todo o processo produtivo. Por exemplo, esse produto para você é uma matéria-prima? É um produto em processo? Ele é um produto intermediário? É um subproduto? Ter essa classificação exata. Fazer o correto mapeamento do processo produtivo. É comum que as grandes indústrias elas tenham até o seu processo bem mapeado. Porém, é bem comum também que esse processo ele não seja enxergando a área fiscal. Consequentemente, se o processo não enxerga a área fiscal, é bem provável e bem comum que algumas informações que vão ser exigidas pelos blocos K não estejam contempladas. E por fim, pessoal, nós temos a conscientização da alta gestão da empresa. Essa alta gestão ela precisa entender que o bloco K é um desafio que precisa ser vencido em conjunto, em grupo. E caso ela não se conscientize da participação da gestão, principalmente no processo de tomada de decisão, vai ser bem difícil para você, profissional do setor fiscal, conseguir fazer o bloco K com segurança. Bom, pessoal, nós chegamos no último bloco do SPED fiscal, que é o bloco da apuração do ICMS e do IPI. E aqui eu queria chamar a atenção porque você vai apurar nesse bloco o ICMS normal, vai apurar o ICMS substituição tributária e vai apurar o diferencial de alíquotas. São as 3 modalidades de apuração que nós temos no bloco E. Beleza, pessoal? Agora você vai ficar com a parte 2 dessa aula, a parte de correções de erros no SPED, nas escriturações fiscais digitais, onde eu vou mostrar para você o PVA, vou mostrar aqui a tela do meu computador e a gente vai ver junto como corrigir erros do SPED. Beleza? Um forte abraço, continue aproveitando a aula. Valeu! Bom, pessoal, nós vamos começar a aula aqui nessa planilha do Excel, onde nós temos aqui 4 conjuntos de informações. Nós temos cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Pessoal, qualquer sistema que você for usar na sua vida, ele se divide em pelo menos 4 conjuntos de informações, que são esses 4 que eu acabei de apresentar para vocês. E isso significa dizer que o sistema ele é orientado a processo, quando ele segue essa linha, é uma linha lógica, aonde nós podemos dizer que o sistema é orientado a processos, aonde, por exemplo, você só consegue fazer uma movimentação daquilo que estiver cadastrado, você só consegue gerar um relatório daquilo que vier das movimentações, e você só consegue configurar aquilo que for proveniente dos demais conjuntos de informações. Então, para você entender bem como é que essa lógica e essa dinâmica se dá, nós vamos começar trazendo um exemplo de um sistema de gestão financeira. Vamos lá. Sistema, vou digitar aqui em cima, sistema de gestão financeira. Imagine aí um sistema de gestão financeira. Imagine que você está começando a usar hoje um sistema de gestão financeira, você está usando ele pela primeira vez. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa que você vai ter que fazer são os cadastros. Aí você vai fazer o cadastro da empresa. Pensem em outros cadastros. Você também vai fazer o cadastro das contas a pagar, das contas a receber. Você também pode cadastrar os bancos que a empresa trabalha. Você pode cadastrar as contas bancárias. Ou seja, existem diversas informações que vão ser iniciais no processo de utilização desse sistema para você poder utilizá-lo para auferir ali as movimentações e poder fazer a aplicação prática da contabilização desses registros e do registro das operações financeiras. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar lá no seu menu Cadastros e cadastrar esses parâmetros, que seriam a empresa, as contas a pagar, as contas a receber e os bancos, assim como as contas bancárias, certo? Depois que você faz esses cadastros, é possível que você consiga fazer as movimentações. E aí, no sistema de gestão financeira, a movimentação seria o registro de um pagamento, de um recebimento de uma duplicata. Isso seriam as movimentações.
aonde eu registro ali o pagamento de um boleto, eu recebo de um cliente, dou baixa num título, e a partir dessas movimentações, nós conseguimos gerar relatório de contas pagas, valores a receber. Esses valores a receber podem ser detalhados por fornecedores, por clientes, valores a pagar por fornecedores, valores a receber por clientes. Então, o teu sistema, ele tem uma lógica. Perceba que primeiro eu tive que cadastrar a empresa, primeiro eu tive que cadastrar as contas a pagar, as contas a receber, os bancos que a empresa trabalha, as contas bancárias, para depois eu poder fazer efetivamente o registro de um pagamento, de um recebimento, e com base nesses pagamentos e nesses recebimentos, eu consigo tirar relatórios de contas pagas, valores a receber por cliente, por fornecedores, por clientes, e assim sucessivamente. E assim, nós também temos uma aba de configuração, onde eu posso configurar algum tipo dessas informações. Por exemplo, eu quero que os valores eles sejam sempre 2 casas decimais depois da vírgula. Eu quero que seja tudo em reais. Então, eu configuro essas informações. Percebam que existe uma lógica, como eu disse, orientada a processos. Ou seja, eu só posso fazer o recebimento de um título se eu tiver cadastrado antes o conta a receber. Eu só vou ter lá um relatório de valores recebidos se eu tiver feito a baixa do título recebido e se eu tiver cadastrado antes o conta a receber. Eu só vou ter isso em reais se isso estiver nas minhas configurações. Então, isso tudo é ser orientado a processo. Eu acredito que isso deu para te dar uma lógica. E é assim que você visualiza na prática um sistema de gestão financeira. Seguindo essa mesma linha lógica, vamos imaginar um sistema contábil. Sistema contábil. Vamos mudar agora o nosso exemplo para um sistema contábil. Se é um sistema contábil, imagine aqui que o nosso sistema ele é orientado a processo, certo? Se ele é orientado a processo, nós vamos ter que primeiro fazer os cadastros. Que tipo de cadastros serão necessários? Cadastro da empresa, cadastro do contador, cadastro do plano de contas, cadastro dos centros de resultados. Isso tudo são cadastros possíveis, certo? O que seriam as movimentações em um sistema contábil? A movimentação, seria o próprio lançamento contábil. Lançamento contábil é a movimentação, é onde eu vou dizer qual conta está sendo debitada, qual conta está sendo creditada. Com base na movimentação, eu posso gerar relatórios. Que relatórios serão esses? Seriam os balancetes, balanço, demonstração do resultado, do exercício, dentre outras demonstrações contábeis. E se eu quiser, eu configuro. Eu quero ver somente contas analíticas, somente contas sintéticas. Eu posso configurar as informações para que eu visualize-as da maneira como eu achar melhor. Então, imagine, nós temos, mais uma vez, os cadastros. Com base nesse cadastro, por exemplo, eu só posso usar num lançamento contábil, que é a minha movimentação, uma conta que estiver cadastrada no meu plano de contas. Só vai aparecer nos meus balancetes a movimentação contábil que está na minha movimentação. E eu só vou configurar aquilo que tiver sido previamente feito parte dos meus demais blocos de informações. Dessa maneira, pessoal, nós também teremos a escrituração fiscal, que é o objeto fundamental do nosso estudo. Então, nós temos a escrituração fiscal. A escrituração fiscal, ela também será orientada a processo e ela também se divide em blocos de cadastros, movimentações, relatórios e configurações. Vamos pensar quais são os cadastros que vêm da tua escrituração fiscal. Então, nós podemos exemplificar como cadastros provenientes da escrituração. O cadastro da empresa, cadastro do contador, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores, cadastro de clientes, unidades de medida e assim por diante.
O que seriam as movimentações na minha escrituração fiscal? As movimentações são exatamente as minhas operações de entradas e saídas. Essas são as minhas movimentações na escrituração fiscal. Continue imaginando aí a sua escrituração fiscal. O que é que a gente poderia identificar como sendo um relatório? Os principais relatórios da escrituração fiscal são as apurações. Podem ser, no caso da FD ICMS IPI, a apuração do ICMS e do IPI, e no caso da FD Contribuições, a apuração do PIS, da COFINS e da CPRB. Dentro dessa linha lógica, o que seriam configurações? Seriam controles extra-apuração, por exemplo, controle de créditos, controles de planos de informações que não sejam provenientes da minha movimentação, como movimentações no cartão de crédito, movimentação no cartão, dentre outros registros, como de operações extemporâneas. Então, percebam que a gente tem vários cadastros possíveis, várias movimentações possíveis, vários relatórios possíveis e várias configurações. Olha para mim aqui rapidinho, preste atenção. Ó. Interessante que eu sempre digo isso em sala de aula. O sistema, ele é orientado a processo. E sendo orientado a processo, eu só posso usar na minha movimentação aquilo que for proveniente de um cadastro. E só vai chegar na minha apuração aquilo que for proveniente de uma movimentação. E isso pode ser muito simples, mas tem uma lógica e um sentido muito forte. Eu me lembro que certa vez eu estava em sala de aula, até lá na cidade de Maceió, em Alagoas, e uma aluna chegou e disse assim, professor, eu estou aqui com um DIFAL na minha apuração de ICMS, que eu não sei de onde ele vem. Aí eu disse, olha, com certeza ele está aparecendo na tua apuração porque ele está na movimentação. E ela disse, não, professor, eu tenho certeza que não está. E eu disse, rapaz, eu tenho certeza que está. E aí eu pedi para que ela olhasse nota por nota durante a aula, dentro do PVA do SPED, que com certeza ela encontraria uma nota que estava fazendo a informação daquele DIFAL que estava sendo puxado para apuração. E aí ela ficou fazendo esse trabalho durante a aula até o momento que encontrou efetivamente a nota fiscal. Por quê? Como o sistema ele é orientado a processo, é impossível que apareça um valor na tua apuração que não seja proveniente da tua movimentação. E isso, pessoal, é ponto fundamental para que você entenda por que o SPED não dá mais tantos erros como ele dava no passado. Antigamente, na época que eu comecei a trabalhar com o SPED, era comum que o arquivo do SPED desse 5.000 erros. Esse é o limite máximo de erros apresentados pelo PVA. Hoje em dia, se você for no setor fiscal das empresas, vai ser assim extremamente raro você encontrar um arquivo do SPED que dê 5.000 erros. Por quê? Porque hoje os sistemas eles já estão orientados a processo. Então imagine que naquele passado, onde a gente tinha 5.000 erros, muitas vezes era somente um erro que se repetia 5.000 vezes. Por exemplo, imagine que eu tinha um produto que não estava no meu cadastro de produtos, mas que eu havia vendido ele 1.000 vezes durante o mês. Então eu havia informado 1.000 vezes a venda dele em notas fiscais, só que ele não estava no cadastro de produtos. Então a gente tinha 1.000 erros. Imagine que esse produto ele usava uma unidade de medida que também não estava no cadastro de unidade de medidas. Então 1.000 vezes nós também teríamos um erro de unidade de medida. Então somente dois problemas, a falta de um cadastro de produtos e a falta de uma unidade de medidas, traria para você ali 2.000 erros de cara no teu PVA. Hoje, os sistemas todos são orientados a processos. Então, hoje você não consegue emitir uma nota fiscal dizendo que vai usar um produto que ele não tiver previamente no teu cadastro. Da mesma forma, você não vai conseguir dizer que aquele produto utiliza uma unidade de medida que não estiver previamente no cadastro de unidade de medidas. Então, pessoal, os sistemas são todos orientados a processo e o SPED também é orientado a processo. As escriturações fiscais digitais são orientadas a processo. Então, vamos voltar aqui para o nosso material. Você pode ver, como eu disse para vocês, que eles são orientados a processos. E nós dividimos aqui em conjuntos maiores de informações
que se dividem em conjuntos menores de informações. O que seriam esses conjuntos maiores? Conjuntos de cadastros, conjuntos de movimentações, conjuntos de relatórios, conjuntos de configurações. Isso no SPED seria o equivalente aos blocos. Blocos são conjuntos maiores de informações. Só que esses conjuntos maiores de informações, eles se dividem em detalhes menores. Então, por exemplo, eu disse aqui de cadastro, nós podemos ter o cadastro da empresa, o cadastro do contador, cadastro de produto, cadastro de fornecedor, cadastro de clientes, cadastro de unidade de medida. Cada um desses cadastros será um registro. O registro, ele é um detalhe da informação do bloco. Então, assim, ó, o arquivo do SPED, ele se divide em blocos, registros e campos. Cada registro vai ser composto de vários campos. Então, você pode imaginar o seguinte, ó. Se você pegar o seu sistema, e clicar lá no cadastro da empresa, é bem provável que o teu sistema te peça várias informações sobre essa empresa, como, por exemplo, qual é a razão social, qual é o nome fantasia, qual é o CNPJ, qual a inscrição estadual, qual o endereço. Então, esses são campos do registro cadastro da empresa. O registro é cadastro da empresa. E cada uma dessas informações é um campo diferente. É o campo 01, o campo 2, o campo 3 e assim por diante. Ah, professor, por que é importante que eu saiba disso? Porque o arquivo do SPED, quando você mandar lá para o PVA, ele não vai te dizer assim, ó, erro no CNPJ da empresa. Não. Ele vai te dizer assim, ó, erro no campo 3 do registro 0000. Então, você vai ter que conseguir identificar qual é o registro, você vai ter que identificar qual é o campo, para poder conseguir fazer a interpretação da informação que está sendo gerada e, com base nessa interpretação, você conseguir buscar uma correção. É interessante, pessoal, voltem aqui comigo aqui para a tela para a gente ver o seguinte. Ó. O arquivo do SPED, um registro no arquivo do SPED, aqui a informação de um registro, ela tem 4 dígitos. Esses 4 dígitos, eles significam o quê? O primeiro dígito identifica o bloco. O primeiro dígito identifica o bloco. Por exemplo, se eu começo aqui com um registro com a informação 0, significa que esse registro pertence ao bloco 0. Só organizando aqui. E os demais dígitos, os demais 3 dígitos, vão dizer qual é de fato a informação. Então, por exemplo, quando a gente pegar o 0100, nós estamos falando do registro do contador. O 0 significa que é do bloco 0, que é o bloco de cadastros, e o 100 significa que é a informação do contador. Então, isso eu vou detalhar melhor para você agora, certo? Bom, feita essa explicação, eu acredito que tenha ficado mais fácil de entender o que são os blocos, os registros e os campos. Os blocos são os conjuntos maiores de informações, os registros são conjuntos menores de informações pertencentes aos blocos e os campos são os detalhes dos registros. Aqui, como eu pude exemplificar para vocês, nós temos um bloco de cadastros, um tipo de registro seria o registro da empresa, e aí nós teríamos vários campos relacionados ao registro da empresa. O campo da razão social, o campo do nome fantasia, o campo do CNPJ, da inscrição estadual e do endereço. Só que assim, ó, se você pegar um arquivo do SPED, você vai perceber que esse arquivo do SPED, ele não vai abrir uma telinha bonitinha assim, ó, para te informar os campos e para identificar qual é o registro. Ele vai
escrever o texto, porque o arquivo do SPED é um arquivo de texto. Então ele vai estar lá no bloco de notas. E ele vai separar a informação dos campos com um tracinho em pé, conforme vocês podem ver aqui, que é chamado de Piper. Então, por exemplo, o registro do cadastro da empresa é o 0100. Então nós vamos identificar lá no TXT um 0100 entre dois Pipers. Logo em seguida nós vamos ter o campo da razão social, empresa ABC Limitada. E aí nós vamos ter outro Piper para encerrar esse campo. Depois nós vamos ter o nome fantasia, ABC Comércio. E aí mais um Piper. Depois nós vamos ter o CNPJ, 14.025.923.001.02, mais um Piper. Depois a inscrição estadual, 06, 006, 360, 06, Piper. Depois o endereço, Rua A, número 1000 e Piper. Ou seja, quando você olha lá para um TXT que traz uma informação como essa que vocês estão vendo na tela, que muitas vezes você não sabe o que é que significa, na verdade, a primeira informação aqui, ó, vai identificar qual é o registro é o 0100, a gente já sabe que esse registro tem 4 dígitos e que o primeiro dígito identifica o bloco, então é o bloco 0, o bloco ao qual ele pertence, e aí a gente vai procurar a informação. Aqui foi um exemplo simplesmente para mostrar para vocês a estrutura, certo? O SPED, ele obedece a um layout que está lá no guia prático. E aqui eu estou com o guia prático da FD ICMS para a gente dar uma olhada. Esse guia prático, você vai conseguir aonde? Só onde é que eu consigo esse guia prático? Você pode digitar no Google Portal do SPED. Se você digitar no Google Portal do SPED, você vai cair nessa página, que é a página do SPED. Eu já aconselho que você bote aí essa página nos seus favoritos, para que você possa sempre estar consultando, olhando as notícias, olhando as informações. Pronto, pessoal. Quando vocês clicarem na página do SPED, clicar aqui em FD ICMS PI, ela vai abrir essa página da FD ICMS PI. Aqui em Downloads, você vai poder baixar o manual e guia prático. Esse guia prático eu já fiz o download, ele está aqui pronto. E ele traz todas as informações relacionadas a EFD ICMS PI, que vai ser o nosso exemplo base dessa aula, certo? Esse layout, esse guia prático, ele vale até 31 de dezembro de 2018. Aí no portal já tem disponível um novo layout para janeiro de 2019. Então você pode ver que ele traz aqui informações relacionadas aos blocos, as informações dos campos. E aqui ele vai trazer todas as informações que você precisa saber sobre a FD, ó. A apresentação, o objetivo do SPED, o que é a escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, como é que se apresenta o arquivo, a periodicidade das informações, quem que deve assinar e com qual tipo de certificado digital. Isso aqui não é o objetivo da nossa aula, por isso que eu estou passando, tá, pessoal? Eu queria chegar exatamente aqui nos blocos. Nós vamos agora dividir esses blocos dentro daqueles conjuntos de informações que a gente viu lá na planilha, certo? Nós temos, pessoal, aqui na nossa planilha do Excel, a divisão de tipos de blocos. O bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências, é o bloco de cadastros. Então, todos os cadastros da tua FD vão estar no bloco 0. Vocês concordam comigo que os contribuintes do ICMS e do IPI, eles possuem operações fiscais distintas? Ora, o ICMS ele é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços. Nós temos como principais serviços tributados pelo ICMS, basicamente 2, transportes e comunicações. Então, a FD ICMS ela vai separar os documentos que acobertam serviços de transporte de movimentações daqueles documentos que acobertam operações com mercadorias. Então, por exemplo, nós vamos ter 2 blocos para informar movimentações, que é o bloco C, onde nós vamos escriturar documentos fiscais de mercadorias tributados pelo ICMS, e o bloco D, que são documentos fiscais de serviços tributados pelo ICMS. Então, nós vamos aqui para a nossa planilha do Excel e vamos ter os blocos C e D como blocos de movimentações. Eu disse para vocês que apurações, eles são relatórios, assim também como livros. Por exemplo, o bloco E
é o bloco da apuração do ICMS e do IPI. Aqui, ó, nós podemos ver no nosso guia prático, a apuração do ICMS e IPI. Mas nós também temos 3 livros que compõem a escrituração fiscal que são resultantes, como, por exemplo, o controle de crédito do ICMS sobre o ativo permanente, que é o livro CIAP. Por que ele é resultante? Por que ele é um relatório? Porque só vai integrar o teu ativo permanente aquilo que você comprou com o documento fiscal. Então, primeiro ele transitou pela tua movimentação para depois chegar no livro CIAP. Então, é resultante. Por que o inventário é resultante? Bloco H, porque toda mercadoria você deve ter adquirido com nota fiscal. Se você adquiriu com nota fiscal, ela vem para o teu inventário. Por que o controle da produção, o livro de controle da produção, que é o bloco K, ele é resultante? Porque também toda a movimentação da tua produção e do teu estoque é proveniente de mercadorias que devem ter sido acobertadas por notas fiscais, que nós temos aqui no bloco C. Então, nós teremos também como blocos de relatórios, o bloco G, que é o CIAP, o bloco H, que é o inventário, e o bloco K, que é o livro de controle da produção e do estoque. E nós temos 2 blocos extra-apuração, que é o bloco 1 e o bloco 9, que nós vamos ver agora aqui no nosso guia prático, que é o bloco de outras informações e de controle e de encerramento do arquivo digital. Ora, nós conseguimos dividir aqui as informações dos blocos da FD, ICMS e IPI em informações cadastrais, em movimentações, relatórios e configurações. Consequentemente, nós vamos ter registros de cadastros, registros de movimentações, registros de relatórios, registros de configurações. Muita gente, às vezes, quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, me manda mensagem e diz assim, ó, professor, eu estou com um problema no registro C425 no campo 6. E aí, às vezes, eu respondo assim, pois me dá um minutinho aí que eu vou dar uma olhada no teu erro. Aí a pessoa diz assim, professor, o senhor vai olhar? O senhor não conhece o layout decorado, não? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nem queira decorar, tá? Até porque saem versões novas de PVA, versões novas de layout. Não tem que decorar. Eu brinco em sala de aula, digo que se você está sabendo decorar os registros, os campos, você está precisando procurar um hobby, tá certo? Porque você deve saber como ler. Saber interpretar a informação é mais importante do que decorá-la. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo para vocês. Campo 6 do C425. Eu não sei qual é esse campo. Como é que eu faço para saber? Eu vou lá no guia prático, vou pesquisar o campo C425. Vou lá, C425, vou pesquisá-lo e aí eu dou uma dicasinha aqui. Sempre que você pesquisa e você bota 2 pontos do lado, ele vai lhe levar direto para o registro, ó, que foi o que eu fiz agora. Então, campo 6 do C425 é o valor do PIS. Então, se o teu arquivo traz um erro no campo 6 do C425, significa que no teu resumo de itens do movimento diário, o valor de PIS está incorreto. Então, pessoal, percebam que a gente já conseguiu construir aí uma informação maior, mais macro. A gente entendeu a lógica da interpretação do arquivo, a estrutura desse arquivo, a dinâmica como os blocos são divididos, como esses blocos se transformam em registros, como esses registros são compostos de vários campos. E isso tudo é fundamental para que você consiga fazer a leitura do arquivo. Então vamos lá. Vou começar abrindo aqui um arquivo em TXT, certo? Eu tenho aqui um arquivo de teste, que é de uma empresa que eu alterei o nome dela aqui, que é a nossa farmácia ABCED e Remédio Limitada. E nós temos aqui diversos registros. Eu vou pegar aqui um registro aleatório, certo? Para a gente dar uma olhada. Vou pegar aqui um 0200 qualquer. Vou só descer mais aqui para a gente pegar bem aleatório. Vou pegar esse 0200 aqui, ó. Nós vamos pegar um 0200 e nós vamos fazer a leitura desse 0200. Eu vou só aumentar a fonte aqui para melhorar a visualização de vocês, certo? Pronto. Vocês estão vendo aí que eu selecionei um 0200. Como é que nós vamos ler esse 0200? Então, nós vamos aqui para o guia prático. Vamos procurar o registro 0200. Quando a gente encontra o 0200, nós vamos ver que o nosso 0200, ele é... Vamos procurar ele aqui, só um minutinho. Encontramos tabela de identificação do item, ou seja,
produto ou serviço. Pessoal, olha o que o guia prático diz. Ó. Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou qualquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoque em processos produtivos, bem como os insumos. Bom, pessoal, vocês podem ver que é um 0200 e a tabela de identificação do item. De maneira simplificada, pessoal, a gente já sabe que é um cadastro, porque está no bloco 0 e o bloco 0 é o bloco de cadastros. E aqui nós estamos vendo que é a tabela de identificação do item. Trazendo para uma linguagem simplificada, isso nada mais é do que o cadastro do produto. Então, o que é que ele diz? Ó, olha, lá no teu arquivo do SPED, no primeiro campo do 0200, deve ter um texto fixo contendo a informação 0200. É exatamente isso que nós encontramos aqui. Ó. Entre dois pipers, nós temos a informação do 0200. Depois, ele diz o seguinte, ó, olha, no segundo campo tem que ter o código do item, que é o código do produto, o código da empresa. Nós conseguimos olhar aqui no TXT que o código desse produto no sistema da empresa é 43268. No terceiro campo, ele diz aqui, olha, você tem que informar a descrição do item. E aí nós temos no nosso arquivo a descrição do item como sendo um BCAA 2.400 mg de 100 cápsulas. Então nós temos a informação da descrição do item aqui no terceiro campo. Percebam que nós contamos primeiro campo, segundo campo, terceiro campo. O quarto campo está em branco. A gente está vendo dois pipers e entre eles tem a informação vazia, tanto o quarto como o quinto campo. Significa o quê? Significa que o código de barras não foi apresentado e nenhum código anterior do item com relação à última informação apresentada. Ou seja, nem temos código de barras e nem temos a alteração do código desse produto. Como nós não temos isso, essa informação está em branco lá no nosso arquivo de texto, certo? Então vamos voltar para lá. Vocês podem ver que a gente contou aqui, ó. Cada campo vai estar entre pipers, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 e os 7 estão preenchidos. O 6 com N e o 7 com 00. Vamos olhar lá no guia prático o que é esse N e o que é esse 00. O campo 6 é a unidade de medida utilizada na quantificação de estoques, ou seja, é aqui que nós vamos informar qual é a unidade de medida desse produto. Vocês viram lá que está o N, significa que é a unidade. E vocês viram que no campo 7 tem um 00. O 00 é o tipo de item. Quem fez a aula de gestão fiscal de estoques, lembra que lá nós trabalhamos todas as classificações de tipo de item. E lá nós vimos que a identificação 00 é mercadoria para revenda, conforme está aqui, que é aquela compra adquirida para comercialização. Isso significa, pessoal, que aqui no nosso TXT, essa empresa, ela adquiriu esse BCAA, que é um suplemento alimentício, para comercialização. Bom, pessoal, já aprendemos que o arquivo do SPED ele se divide em blocos, registros e campos. Já aprendemos também que o SPED, a escrituração fiscal, ela se divide em 4 conjuntos macros de informações, que são cadastros, movimentações, relatórios e configurações. E nós já aprendemos também como é que nós fazemos a leitura de um registro, como é que nós visualizamos os campos, como é que a gente procura isso no guia prático. Eu acredito que isso já tenha dado para você uma visão bem prática e bem diferente de como é que o SPED funciona. Mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos agora para a prática disso dentro do PVA, certo? Bom, vamos voltar lá para o portal do SPED. Nós estamos aqui no portal do SPED, na página da web. E vocês vão baixar o validador da FD ICMS PI. Quando você baixar esse validador, você vai baixar a versão Windows ou Linux, que são as opções que nós temos lá. E ele vai abrir a telinha aqui do PVA, que é essa tela que vocês estão vendo. Vocês poderão criar uma nova escrituração, importar uma escrituração fiscal, abrir uma escrituração, verificar pendências na escrituração, gerar arquivo da escrituração para entrega, assinar a escrituração fiscal, excluir a assinatura de uma escrituração fiscal,
fazer o processo de transmissão, consultar a situação da escrituração fiscal, excluir uma escrituração fiscal, gerar uma cópia de segurança, restaurar uma cópia de segurança ou sair do PVA. Aqui no menu inicial nós também vamos ter o menu de escrituração fiscal, contribuinte, tabelas, cópias de segurança, configurações, OIE, que são importações, visualizações e exclusão, e sobre. Bom, pessoal, nós vamos importar uma escrituração fiscal. Então eu tenho aqui um arquivo de teste, certo? Que nós vamos fazer a importação, esse teste 06/2018. E quando você faz uma importação para dentro do PVA, ele vai criar um banco de dados. Pessoal, o PVA, ele não foi feito para que você digite e faça a escrituração nele manualmente. Ele foi feito para que você utilize o seu sistema de gestão fiscal para fazer o processo de escrituração e gere um arquivo levando para dentro do PVA. Quando você traz esse arquivo com a sua movimentação do mês para dentro do PVA, ele cria um novo banco de dados. E ele nos deu uma mensagem. A importação foi concluída com êxito e a escrituração não possui erros de estrutura. Ou seja, significa que a estrutura que o guia prático estabeleceu, nosso arquivo tem. Deseja fazer a validação de conteúdo agora? E eu vou marcar aqui que sim, certo? Nesse momento, a escrituração vai começar a validar os registros. Quando ele valida os registros, ele já nos deu aqui uma mensagem. O arquivo contém erros. Corrija-os e valide novamente. Para exibir os detalhes dos erros, selecione a opção desejada e acione exibir. Vou clicar aqui, OK. E aqui, ó, nós vamos ver que o nosso arquivo ele contém apenas erros. Esse arquivo tem um total de 187 erros, sendo que nós temos um registro filho obrigatório que não foi informado, nós temos alguns campos obrigatórios que não foram preenchidos, um total de 14, e nós temos 172 erros onde o CNPJ da chave da nota fiscal eletrônica não confere com o CNPJ do informante do arquivo. Vou clicar aqui para a gente exibir os erros, aqui no nosso menu superior. O que acontece é o seguinte, pessoal. A maioria desses erros, eu os provoquei. Por quê? Porque eu alterei o CNPJ da empresa. O CNPJ que eu coloquei aqui foi o CNPJ da minha empresa de contabilidade, que é o 14025-923.000, ao contrário, 02, que não é o CNPJ dessa farmácia, dessa empresa que a gente está vendo no arquivo aqui de junho de 2018. Consequentemente, apareceram vários erros aqui, ó, em registro C100. Por quê? Porque vamos lá no guia prático ver o que é um C100. Ó. Um C100, ele é um registro de nota fiscal. Quando você vê um registro C100 no seu arquivo do SPED, significa que você está vendo uma nota fiscal código 01, uma nota fiscal avulsa, uma nota fiscal de produtor, uma nota fiscal eletrônica, que é o modelo 55, ou uma nota fiscal de consumidor eletrônica, que é o modelo 65. Aqui nos campos da nota, nós temos um campo que é o campo 9, chave da nota fiscal eletrônica. Aqui embaixo, nas informações relacionadas a esse campo, ele diz o seguinte, ó. O campo, ele é de preenchimento obrigatório quando se trata de uma nota fiscal eletrônica, que é o modelo 55. Quando você informa, vai ser feita uma validação. É conferido o dígito verificador da chave da nota fiscal eletrônica com o CNPJ da empresa, ou seja, o CNPJ base. Então, assim, ó, naquelas notas fiscais que está lá de emissão própria, que é, por exemplo, uma venda que foi eu que emiti, dentro da chave de acesso da nota, tem o CNPJ de quem emitiu. E aí ele confronta esse CNPJ que está na tua chave de acesso com o CNPJ que está lá no registro 0000, que é de identificação da empresa. Como eu mudei o CNPJ, consequentemente, esses dois não batem. Então, aqui no PVA, esses mais de 170 erros que aparecem, aqui 172 erros, são em virtude somente dessa mudança do CNPJ. Se você simplesmente consertasse o CNPJ, já sumiriam os 172 erros. Mas então vamos trabalhar outros erros que eles estão apresentando, certo? Ele está dizendo aqui que o registro 0005, ele é obrigatório e não foi informado. Vamos olhar no guia prático o que é esse 0005. Vou aqui pesquisar.
mais uma vez, 00. Perdão, ele não está... Vou identificar aqui, que é mais rápido. Vou pegar aqui o 0005. E quando a gente o encontrar, a gente vai fazer uma leitura de interpretação do que é o erro que o arquivo está nos dando. O 0005 é dados complementares da entidade. Esse registro é obrigatório, utilizado para complementar as informações de identificação do informante do arquivo. Ou seja, ele diz assim, ó, no registro 0005, que é um registro de cadastro, são outras informações. Que outras informações são essas? Nome fantasia, endereço, complemento, bairro, telefone, e-mail. Então, vamos voltar aqui para o PVA e eu vou clicar aqui no erro. Quando eu clicar, ele já me abriu. Eu vou clicar aqui no maisinho, nós vamos fazer o preenchimento. Qual é o nome fantasia da nossa empresa? Cona Fiscal 2018. Então, nós usamos aqui o Cona Fiscal 2018. Qual o CEP? Eu vou botar aqui um CEP aleatório, aqui da cidade de Fortaleza. O endereço, Rua A, número 1000, complemento A, bairro, Centro, telefone 85DDD, 3000 e vou botar um e-mail aqui que é prof.filipeguerra@compliance-ce.com.br. Pronto. Quando eu salvar, nós fizemos o preenchimento desse registro. Nós vamos ver que não tem inscrição como contribuinte substituto e que os dados do contabilista estão corretamente preenchidos. Então, aqui é o registro 0100, dados do contabilista. Eu vou salvar e vou validar novamente. Quando a gente validar novamente, o PVA ele vai trabalhar exatamente na identificação se aquele erro foi corrigido. Percebam que a gente já diminuiu um erro. A gente tinha 187 e agora nós estamos com 186. Esses 186 erros, nós vimos que 172 são em virtude do CNPJ, mas quando eu clicar aqui no checkbox de erros e clicar para exibir, aquele erro do campo 005 já não existe mais. Você vai seguir exatamente essa mesma lógica para os demais erros. Então, nós podemos ver aqui ó, que eu tenho dois erros, que é no registro 0150. Vamos lá no guia prático ver o que é esse 0150, tá? Então, nós vamos aqui 0150. Nós estamos vendo que é a tabela de cadastro de participante. Pessoal, olhem para mim. O que seria cadastro de participante? Participantes são aqueles que participam das operações fiscais do contribuinte, ou seja, fornecedores e clientes. Então, nesse meu cadastro de participantes, eu vou informar quem são os clientes e quais foram os fornecedores que eu tive operações fiscais naquele mês. Vamos voltar aqui para a tela e vamos ver o que é que ele me pede desse participante. Ele me pede o seguinte, olha, campo 1, ele quer que tenha um texto fixo contendo 0150. Depois ele quer qual é o código de identificação desse participante, ou seja, qual é o código dele no meu sistema. Qual é o nome desse participante, o nome empresarial. Qual é o código do país, conforme a tabela indicada na tabela 3.2.1. Qual é o CNPJ ou o CPF desse participante? E aqui eu queria aproveitar para fazer uma análise com vocês dessas 4 colunas aqui, que é tipo, tamanho, decimais e obrigação. Vocês podem perceber ó, que todos os nossos registros, eles vão ter essas 4 colunas, certo? Então, por exemplo, o que essas colunas querem dizer? Primeiro, quanto ao tipo. Quando tem um C, significa que ele espera que você preencha com caracteres. Quando tem um N, significa que ele espera que você preencha com números. Por exemplo, o nome empresarial, o nome do participante, ele espera que sejam caracteres, cujo tamanho seja até 100 caracteres. E vocês podem ver que aqui na coluna de obrigatório está com O, significa que isso é obrigatório, tem que estar preenchido, senão vai dar erro. Já o CNPJ do participante, que é o campo 5, ele diz que deve ser preenchido com números, que devem ser 14 e que tem um asterisco aqui do lado. Vocês podem ver esse asterisco.
Quando nós temos um asterisco no tamanho, pessoal, significa que tem que ter exatamente esse tamanho. Ou seja, CNPJ tem que ter exatamente 14 dígitos, CPF tem que ter exatamente 11 dígitos, Código do município tem que ter exatamente 7 dígitos, inscrição na SUFRAM exatamente 9 dígitos. E quando nós temos aqui na coluna de obrigação essa informação de OC, significa que é obrigatório se existir. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Nós temos O e OC. O é obrigatório, se você não preencher, dá erro no seu arquivo. OC é obrigatório se existir. Isso significa que se você não preencher, não vai dar erro no seu arquivo. No entanto, se, por exemplo, no nosso caso aqui, nós estamos falando de uma inscrição estadual, nós estamos falando de um código do município do IBGE, nós estamos falando de um endereço, ou seja, isso tudo existe, e você deixa de preencher, o PVA não vai dar erro, porém vai estar errado, porque essa informação você deveria entender como sendo obrigatória. Então vamos olhar lá o que é esse erro que o PVA está nos dizendo. O PVA está dizendo que existe o erro no 0150 e que o erro é no campo 4, que é o código do país. Quando a gente clica, a gente vê que o código do país está em branco. Ó. Então, se a gente voltar lá para o guia prático, nós temos aqui campo 4 como código do país e ele é obrigatório, por isso que está dando aquele erro no PVA. Então, se eu preencher aqui o código do país, vou botar aqui Brasil, (1058) Brasil, salvar, então eu já preenchi. Vou voltar lá para o relatório e vou fazer o preenchimento nesse outro que também está dando. Vou botar Brasil também, 1058. 1058 Brasil, salvei também. E aí nós vamos validar o nosso arquivo e vamos ver se os nossos erros de código do país eles desapareceram. Como vocês podem ver, nós tínhamos 186 erros e agora nós temos 184. Ou seja, nós estamos corrigindo os erros desse arquivo do SPED. Agora, pessoal, nós vemos que nós temos 184 erros, sendo que 172 são aqueles erros que eu provoquei, que nós não vamos corrigi-los, porque eu mudei o CNPJ da empresa para não identificá-la. E nós temos mais 12 erros, que nós vamos clicar aqui no checkbox, para a gente ver o que é que são eles, certo? Nós estamos vendo que esses erros, eles estão todos no registro 0190. No 0190. Todos eles são erros no registro 0190. Beleza, o que é que ele está dizendo? Que é um campo obrigatório que não foi informado. Vamos ver lá no guia prático o que é esse 0190, certo? Nós estamos aqui no 0150, vamos descer mais um pouco, vamos achar o 0190. 0190 nós encontramos aqui, ó, identificação das unidades de medida. Esse registro tem por objetivo descrever as unidades de medida utilizadas no arquivo do SPED. Não podem ser informados 2 ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida. Somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro. Ou seja, ele te pede, basicamente, 3 informações apenas. Primeiro, um texto fixo contendo 0190, que é a identificação do registro, que é a unidade de medida. Ele te pede o código da unidade de medida e depois ele te pede a descrição da unidade de medida. E tudo é obrigatório. Ou seja, pessoal, o que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo para você informar o código da unidade de medida, que pode ser, por exemplo, o N e a descrição unidade. Ele está te pedindo o código CX, descrição caixa. Ele está te pedindo o código MT, descrição metro. E o nosso arquivo está dizendo que tem coisas obrigatórias que não foram preenchidas. Vamos clicar aqui, vamos ver. Pronto, nós abrimos aqui, ó. Nós estamos no registro 0190. Que nós temos um PC, que é o código da unidade de medida, mas a descrição não está preenchida. Imagine você é um fiscal. Você tem lá o código da unidade de medida PC. Se eu não preencho a descrição, isso é uma peça ou um pacote? Não dá para saber. É por isso que a descrição ela é tão importante. Então nós vamos preencher aqui a descrição, pacote. E vamos salvar.
E aí, nós já podemos ver, ó, que aqui nós caímos direto no registro 0190, que existem muitas outras que estão sem preenchimento. E aí nós vamos clicar aqui naquelas que são possíveis e fazer o preenchimento. Esse que é FR, eu acredito, né? Isso aqui você vai ter que ver com a empresa na prática, que seja frasco. Vou salvar. TB eu não faço a mínima ideia do que seja. Quem assistiu lá a aula de gestão fiscal de estoques, eu dei vários exemplos de unidade de medidas que a gente desconhece. Então não faço a mínima ideia do que seja. Assim como o VD também não sei o que é. BIS também não sei o que é. UNI, é bem provável que seja mais um cadastro de unidade. Só que aqui, eu já vou já alertar para um problema. Ó. Vocês podem ver que a gente tem dois UN, uma UN unidade, que está aqui como DESCRI unidade, e o NI que está como unidade. CT, também não faço a mínima ideia do que seja. DY, também não. SC, também não. KG, isso aqui pode ser quilo. Vou botar aqui quilo. Pode ser quilograma, né, na verdade. UND seria mais uma vez unidade, então vocês percebam que essa unidade está triplicada. Temos aqui ela 3 vezes já, ó. MT, metro. Então, o que é que claramente a gente consegue perceber, ó? Que essa empresa ela precisa fazer uma limpeza, uma revisão no seu cadastro de unidade de medidas. Eu vou validar o arquivo e é para a gente já ter diminuído mais a quantidade de erros desse arquivo, certo? Então, dando uma olhadinha aqui, vocês podem ver que nós somos de 184 erros para 178, ficaram apenas 6 erros de unidade de medida ainda e 172 erros que são provenientes da mudança que eu fiz no CNPJ. Bom, pessoal, então nós vimos até o momento que o arquivo ele se divide em blocos, registros e campos. Nós vimos que o arquivo do SPED é orientado a processo, que nós temos conjuntos de informações cadastrais, movimentações, relatórios e configurações. Nós vimos como é que se faz a leitura do arquivo em TXT, utilizando o guia prático para a gente identificar o registro, fazer a leitura do TXT. Nós vimos como é que importa esse arquivo para o PVA, valida, identifica o erro no PVA, corrige diretamente no PVA. Não que isso seja recomendado, tá, pessoal? O recomendado é que você corrija esse erro lá na base de dados de origem. Mas nós vimos tudo isso. E agora, o que é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes, mesmo o PVA não apontando alguns erros, quando a gente faz uma análise mais profunda da escrituração, a gente consegue perceber alguns erros, certo? E para isso nós vamos para um programinha chamado Notepad++. Esse programa você pode fazer o download aí na internet, e aí é gratuito, você vai fazer o download. Eu utilizo para fazer algumas análises no arquivo de TXT, certo? Então aqui, eu joguei esse arquivo em TXT para dentro do Notepad++, e eu marquei aqui alguns problemas. Por que eu gosto de usar esse programa? Vocês podem ver que primeiramente ele numera as linhas do arquivo, então isso já facilita o nosso trabalho. Vocês podem ver, ó, que eu marquei aqui primeiro o 0190, que nós vimos que é a unidade de medida. Vocês viram que só batendo o olho no TXT a gente já conseguia identificar que a descrição de várias unidades de medida não estavam preenchidas. Então, percebam que esse erro aqui a gente já conseguia perceber sem nem jogar para dentro do PVA. Descendo mais aqui o arquivo, eu vou selecionar aqui registros que eu marquei de maneira aleatória quando eu identifiquei o problema, tá? Então, vou descer aqui no arquivo, vocês podem ver que aqui nós temos mais um erro. Nós temos o 0200, que nós vimos que é um cadastro de produtos. E nós temos, pessoal, o 0220. Para quem estudou a aula de gestão fiscal de estoques, nós vimos que o 0220 é o fator de conversão. Se você não estudou essa aula, eu sugiro que você pause esse vídeo e você vá assistir a aula de gestão fiscal de estoques, porque é fundamental para que você entenda o que é que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Voltando aqui para o Notepad++, no 0200, nós podemos ver que nós temos um produto, cujo código é 52060, que é um Lacta Chocolate Laca Oreo, de 20 gramas, que aqui no cadastro está como N. O 0220 é o fator de conversão. Ele está me dizendo que esse
uma unidade se transforma em um DY. E a gente não sabe nem o que é DY. Se a gente for aqui no cadastro de unidades de medida, nós vamos ver que esse DY não tem nem descrição. Ou seja, a gente está informando uma conversão falsa, errada. Isso vai atingir o nosso estoque. Então a gente vai ter problemas exatamente de estoques e que esse problema o PVA nem valida, porque você preencheu o registro da forma como você entendia ser correto. Atendeu ao layout, atendeu à estrutura. Responsável por esse preenchimento é você. E é interessante, pessoal, que além de trazer esse arquivo para o Notepad++, eu submeti ele a um programa de auditoria digital. Nós vamos ter, aqui no Conta Fiscal, uma aula de auditoria digital com o professor João Neto. Lá ele vai detalhar o processo de auditoria digital. Mas aqui, usando um sistema de auditoria digital, que é do E-Auditoria, eu fiz uma auditoria digital que me trouxe aqui um relatório de diversas inconsistências. E aqui eu selecionei uma para a gente analisar. Aqui esse mesmo arquivo, né, que nós acabamos de analisar, o que é que o sistema de auditoria disse? Ele disse que, aqui é a mesma farmácia, ó, que é o sistema da auditoria, ele disse que analisou as 2.209 linhas desse arquivo e encontrou 727 inconsistências. Olha que interessante. Um arquivo que a gente acabou de olhar, que só tinha 172 erros no PVA, sendo que desses 172, a maioria deles foram erros que eu provoquei a alterar o CNPJ do participante. O sistema de auditoria digital me diz que tem 727 ocorrências. Ou seja, validar o arquivo no PVA não significa que esse arquivo está correto. Então, vou selecionar aqui uma ocorrência, certo? Que é essa ocorrência aqui, ó, 2473. Eu vou clicar aqui nessa ocorrência, a 2473, e vou... 2473, vou achar ela aqui, ela diz o seguinte, olha, nós temos um alerta, um indicador do tipo de pagamento no registro C100 está incompatível com o CFOP informado no registro C190. Ora, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que no documento fiscal 39748, nós estamos dizendo que o indicador de pagamento é o indicador 0 e que o CFOP é 5927. Então vamos lá, primeiro achar aqui no Notepad++ essa nota, que é a nota 39748. Então, eu vou achar aqui no Notepad++ a nota 39748, que eu deixei ela marcada aqui, certo? Eu só fiz fazer uma pesquisa, pessoal, assim, ó, fui no Notepad e botei para pesquisar a linha aonde estava o problema, aqui embaixo, ó. Deixa eu identificar aqui para vocês, eu deixei ela marcada. Pronto. Aqui, ó, nós identificamos o C100, cujo número da nota está aqui, ó, 39748. E esse 39048, ele está me dizendo algumas informações. Vamos lá no guia prático e vamos encontrar o C100, certo? Vamos aqui no guia prático, vamos encontrar o C100. A gente já estudou o C100 agora há pouquinho, que é uma informação de uma nota fiscal. O C100 ele possui vários campos. O campo que nós vamos nos preocupar agora é o campo 13, indicador de tipo de pagamento. Ele está me dizendo que está preenchido o indicador de tipo de pagamento errado. Então, nós vamos voltar aqui para o TXT. Perdão, nós vamos voltar aqui para o TXT e vamos encontrar o campo 13. Então, nós vamos contar aqui, ó, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6, campo 7, campo 8, campo 9, campo 10, campo 11, campo 12 e campo 13. O campo 13 está preenchido com esse 0. Vamos ver no guia prático o que é esse 0. Esse 0 está me informando que o pagamento dessa nota fiscal foi à vista. Só que, o que é que o sistema de auditoria está dizendo? Ora, esse teu indicador de pagamento, que é à vista,
está incompatível com o CFOP que você informou no C190. Então, quando a gente vem aqui para o Notepad++ e olha aqui o C190 embaixo, nós vamos ver o CFOP aqui 5927. O que é esse CFOP 5927? Se a gente pesquisar ele aqui na internet, nós vamos ver que o 5927 é um lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração. Te pergunto, uma baixa de estoque tem pagamento? E ainda mais à vista? Então imagine um sistema integrado, onde a informação da nota fiscal movimenta o teu caixa. Se eu digo que essa operação é à vista, entrou dinheiro no teu caixa ou saiu dinheiro no teu caixa. Só que nós estamos falando de uma baixa de estoque, não houve movimentação financeira. Então não era para ter indicador de pagamento. Voltando para o guia prático, o que é que nós poderíamos utilizar? Nós poderíamos utilizar a indicação 9, sem pagamento. Beleza, pessoal? Então assim, ó, fazendo um resumo do que a gente viu. A gente viu que um arquivo do SPED, ele é orientado a processo, que nós temos conjuntos de informações, conjuntos cadastrais, movimentações, relatórios e configurações. Nós vimos que esse arquivo do SPED ele é dividido em blocos, cada bloco possui alguns registros e cada registro possui vários campos. Nós vimos como é que nós fazemos a leitura desses campos e dos registros utilizando o guia prático. Nós aprendemos a ler um arquivo em TXT utilizando o guia prático. Qualquer que seja o registro hoje, eu acredito que você assistindo essa aula, você já está apto a qualquer que seja o registro. Pegue qualquer registro aleatório de um arquivo de TXT que você vai conseguir no guia prático fazer a leitura dele. Quando você importa o arquivo do PVA que você valida, a gente conseguiu ver como é que corrige um erro utilizando o PVA. A gente também viu que quando a gente leva a informação para o Notepad++, a gente pode ali ter uma facilidade na identificação de possíveis erros. A gente viu que só ao bater o olho com o arquivo em TXT é possível ver informações erradas. Nós vimos também que mesmo um arquivo validado no PVA, ele pode ter erros que não foram apresentados pelo PVA. Ou seja, esse mesmo arquivo que a gente botou no PVA e que só tinham 6 erros de unidade de medida e mais de 160 erros que foram provocados por mim ao mudar o CNPJ da empresa, o sistema de auditoria digital apresentou 700 ocorrências. E uma das ocorrências que a gente pegou, a gente viu que ela é válida, que foi um confronto que o sistema fez entre o CFOP informado no documento fiscal e o indicador de pagamento, aonde o CFOP era de baixa de estoque e o indicador de pagamento era à vista, ou seja, essa informação não bate. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula, essa aula 100% prática, que te trouxe uma visão de como que você identifica erros no SPED, como você pode interpretar na prática esses erros e fazer correções. Pessoal, eu costumo dizer que toda aula é teórica se você não coloca em prática os conhecimentos que você adquiriu aqui. Então, peguem arquivos, analisem, façam testes, façam validações, tentem ler o arquivo usando o guia prático. Eu juro a vocês, todo arquivo do SPED que eu pego, eu faço toda a análise dele, toda a interpretação, toda a leitura, usando exatamente essas técnicas e esses conhecimentos que eu passei para vocês aqui nessa aula. Beleza, pessoal?